Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e estou aqui hoje para mais uma aula sobre cálculo integral com vocês. Bom, nessa aula eu quero falar sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui vai ser o primeiro teorema que a gente vai associar aí, de certa forma, os conceitos de derivada e integral, né? Como vocês já podem ver aqui no primeiro slide, na verdade, o que vai dizer para a gente o primeiro teorema fundamental do cálculo é que se eu tiver uma função f integrável e f de x for uma primitiva da funçãozinha f de x, então a integral de a a b da f de x dx vai ser a primitiva avaliada no b aqui, o f de b, menos a primitiva avaliada no f de a. Né? Então, é isso que vai dizer para a gente o teorema fundamental do cálculo. Para a gente obter esse resultado direitinho e enunciar, vamos começar aqui falando de soma telescópica, né? Então isso aqui é um conceito aqui paralelo que eu vou apresentar apenas para eu demonstrar o teorema fundamental do cálculo para vocês. Em que contexto aparece aqui então a soma telescópica, né? Se você tiver f de x, uma primitiva de uma função f', definida aí no intervalo AB, e P for uma partição para esse intervalo AB, então, f de b menos f de a vai ser esse somatório aí, com i indo de 1 a n, dos f'zão de xi menos os f'zão de x índice i menos 1. Onde os xi são exatamente os pontos dessa partição. Ok? Essa propriedade aqui não é uma propriedade muito difícil de ser verificada, né? Eu vou fazer aqui rapidamente com vocês. Então, se você tiver aqui o somatório com i indo de 1 até n do f de xi menos o f de xi menos 1, né? Se você tiver essa soma aqui, então esse aqui é o que está do lado direito ali no slide. Se você tiver essa soma aqui, para eu obter aquela propriedade ali, que isso tudo vai ser igual a f de b menos f de a, basta eu usar a definição do somatório aqui e abrir essa soma, né? Então, o i vai de 1 até n. Então, quem que vai ser o primeiro termo nessa minha soma aqui? Vai ser o f de x1 menos o f de, aqui eu tenho xi menos 1, então quando o i for igual a 1, vou ficar com menos 1 que vai dar zero. Então eu vou ter aqui o x índice zero. Então esse é o primeiro termo quando o i vale 1. Ok? Então esse aqui é o caso em que i vale 1. E como é um somatório, evidentemente, isso aqui vai somar agora o caso i igual a 2, né? Então vai ter aqui, eu vou ter aqui o f de x2, 2 menos 1 dá 1, então eu vou ter aqui menos o f de x1. Okay? Menos o f de x1 aqui. Aí, continua a soma aqui, evidentemente, né? Então, eu vou ter aqui mais, agora com i igual a 3, eu vou ter aqui o f de x3, menos o f de x2, mais o f de x4, menos o f de x3. Então, eu vou somando esses termos aqui. Então, aqui era o caso que eu tinha o i igual a 4. Desculpa, o i igual a 3. Aqui, sim, o i igual a 4. E essa soma continua. Ela continua até onde, né? Até o último cara, que vai ser lá no n. Então, eu vou ter o f de xn menos o f de x índice n menos 1. Então, esse aqui vai ser o último termo da minha soma. Ok? Que no caso aqui eu estou com o i igual a n. Agora veja o que acontece, pessoal. Por que isso aqui chama soma telescópica, né? É justamente por essa propriedade que vai acontecer agora aqui, ó. Veja que eu tenho aqui o f de x1 nessa primeira parcela, e na segunda parcela também tem um f de x1, só que com um sinal de menos. Significa o quê? Que esse termo menos esse vai dar zero, e esses termos ambos vão se simplificarem. Ok? Depois, o f de x2 vai acontecer a mesma coisa. O f de x2 vai simplificar com o f de x2. Veja que no começo aqui o f de x0 ficou sozinho, ninguém simplificou com o f de x0. Porém, ó, na segunda soma aqui, os dois termos já foram simplificados. E se eu continuar fazendo essa brincadeira aqui, eu vou ver que o f de x3 simplifica com o f de x3. Aí depois, o próximo termo vai ser f de x5 menos o f de x4. E aí esse f de x4 vai ser simplificado com alguém
que está aqui nesse meio termo. Está aqui entre o x4 e o xn aí, né? Eu estou fazendo por n arbitrário, então vai ter ele continua essa simplificação. E veja que o segundo termo simplificou, o terceiro termo simplificou, o quarto termo também simplificou, e você vai fazendo assim por diante, até você chegar a uma hora que quem que simplifica primeiro, né? Veja que, por exemplo, quando eu simplifiquei aqui, ó, até voltar um pouquinho aqui para vocês verem, quem que simplificou primeiro aqui? Primeiro, um menos f de x3. E só depois que simplificou o outro, né? Se a gente voltar um pouco mais aqui, ó, quem que simplificou primeiro aqui nessa parte aqui? Nessa parte simplificou primeiro o f de x2. Aí depois a gente simplificou o f de x3. Aí aqui nesse pedaço zerou todo mundo, né? Então simplificou todo mundo. E nessa parte nova aqui simplificou quem primeiro? Primeiro menos f de x3. Quando você vai para a próxima, vai simplificar o f de x4 que está aqui negativo, em algum ponto aí, com esse f de x4 aqui, e aí sim esse termo vai ser anulado. Então, quando você for fazendo isso, quando chegar lá na última etapa, simplifica primeiro esse cara aqui com alguém que também vai estar aqui nesse meio aqui. E como você não tem mais para frente aqui, após o f de xn para continuar simplificando, então o último termo simplifica só o cara que está acompanhado do sinal de menos. E aí você então vai ficar com esse termo aqui. Resumindo, o que aconteceu aqui então no fim das contas? Aconteceu que ficou o f de xn, aqui, que foi esse termo aqui, e o f de x0, que foi aquele primeiro cara lá que também não simplificou. Então, menos o f de x0. Agora, se você olhar aí na partição, quem que é o x0, quem que é o xn? O x0 é o A e o xn é o B. Ou seja, o que vai acontecer aqui então? O xn não é o B, então eu vou ficar aqui com f de B menos o f de x0, mas o x0 é A. Então eu vou ficar aqui, na verdade, com menos f de A. Ou seja, então, a soma telescópica nada mais é que ter essa simplificação aqui. Que esse somatório todo se torne, no fim das contas, apenas f de B menos f de A. Okay? E a razão de eu trazer essa conta para vocês é que a gente vai utilizar ela no primeiro teorema fundamental do cálculo, para demonstrar ela. Bom, o que diz, então, o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Ele fala o seguinte: se f é integrável em um intervalo AB, e f' é uma primitiva de f', então a integral de a a b da f de x dx é o f de b menos o f de a, onde o f' de x é a primitiva da f' de x. Okay? Então, eu integrar uma função f' de x nada mais é que eu avaliar nos extremos das integrais a primitiva da função f. Então, a primitiva é um conceito, lembrando, associado à derivada, né? A primitiva f de x é a função que você deriva aqui da f', e, de certa forma, quando você integra a função f', você obtém ali algo em função da primitiva, que é o f de b menos o f de a. Ok? Bom, então eu vou demonstrar com vocês aqui, dar a ideia de demonstração desse teorema, né? E basicamente é o seguinte. Então, considera que f, então, uma primitiva, né? Seja f uma primitiva de f', e P, a princípio, uma partição qualquer aí, né? Uma partição. Então, eu vou pegar aqui essa partição, P, onde eu vou ter lá o A, que é o primeiro, que é o extremo do intervalo da minha função f, né? Como sendo x0 menor que x1, menor que x2, assim por diante, até o nosso xn, que é a outra extremidade do intervalo, que é o valor b. Okay? Bom, por outro lado, né, sendo f primitiva de f', então temos que a função f' é diferenciável
no intervalo AB. Então, eu considerei a princípio aí f uma primitiva de fzinha, ok? Aqui vamos colocar aqui no intervalo aberto, né? O AB. Por quê? Para evitar aquela questão das derivadas nos extremos, das derivadas laterais e aquelas coisas todas lá. Então, para usar alguns resultados de análise aí, a gente considera a função diferenciável no intervalo aberto AB. Beleza? Então, a gente tem f zona primitiva de fzinho, uma partição qualquer. E como f é primitiva, então, no interior desse intervalo, ou seja, no intervalo aberto AB, essa primitiva é uma função diferenciável. Por quê? Por definição de primitiva, quando eu derivar a f zona, vai dar a fzinha exatamente no intervalo aberto AB. Então, se a derivada f zona é fzinha, para todo x que está no intervalo aberto AB, então quer dizer o quê? Que eu posso derivar a função f, eu só posso fazer isso se a função for derivável nesse intervalo, né? Ou diferenciável, né? Que no caso aqui de uma variável, derivável e diferenciável é a mesma coisa, ok? Então a gente tem isso daí. Bom, se a f é diferenciável no intervalo AB, em particular, vocês vão concordar comigo? Em particular, a f zona é diferenciável, ou seja, eu posso derivar ela em cada subintervalo x i menos 1 até xi. Isso aqui é uma vírgula. Então, se f é primitiva de f, ela é diferenciável em todo intervalo aberto AB, e, em particular, vai ser diferenciável em cada subintervalo de xi menos 1, índice xi. Por que eu quero que a função f zona seja diferenciável nesses intervalos aqui, nesse subintervalo? Porque agora eu vou usar o teorema do valor médio. Para quais intervalos? Eu vou usar o teorema do valor médio para cada subintervalo desse que a gente tem aqui. Então, para cada subintervalo desse, eu quero usar agora o teorema do valor médio. Então, para cada i que vai de 1 até n, ou seja, eu vou usar aqui n vezes o teorema do valor médio pelo teorema do valor médio. Para quem não lembra, o teorema do valor médio é um teorema lá da parte de derivação. Okay? Então, se você não lembra do teorema do valor médio, eu sugiro que você vá na parte de derivadas, que você vai encontrar esse teorema lá. Okay? E o que diz esse teorema, então? Pelo teorema do valor médio, para cada subintervalo xi menos 1, xi, existe um ci pertencente a esse intervalo, xi menos 1, xi, tal que acontece o seguinte. Quando você fizer o fzão de xi menos o fzão de xi menos 1, ou seja, eu estou aplicando a f exatamente nos extremos do intervalo. Então, a f zona de xi menos a f zona de xi menos 1. O teorema do valor médio diz para a gente que isso aqui é exatamente quem? Então, existe esse CI, tal que isso daqui vai ser a derivada da f nesse ponto CI, tudo isso que multiplica xi menos 1. Ok? Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Então, essa é a primeira equação que é de interesse nosso aqui para demonstrar o teorema fundamental do cálculo. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar isso aqui. Tá vendo aqui, ó, que é para cada i. Para cada i eu tenho uma equação dessa. Então, na verdade, aqui em 1 eu não tenho apenas uma equação. Eu tenho n equações dessa. Porque eu tenho uma equação dessa para cada índice i que eu considero. Ok? Então, ó, somando 1
aqui, ó, no índice I, né? No índice I, quer dizer o quê? Que eu vou somar isso aqui para cada I com I indo de 1 a N. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a soma com I indo de 1 até N dos F de xi menos o F de xi menos 1. Isso daqui vai ser igual à soma do F' de C índice I, que multiplica xi menos 1. Okay? E aqui, claro, com I indo de 1 até N. Isso aqui a gente pode chamar de 2. É uma segunda equação que a gente tem, que na verdade é resultante de 1, após eu somar todas as equações no índice I. Bom, agora a gente sabe o que aqui, né? O lado esquerdo aqui, vejam vocês que o lado esquerdo é exatamente uma soma telescópica que a gente tinha visto anteriormente, né? Se você olhar aqui no slide, né? Você vai ver que exatamente essa soma telescópica que aparece aqui, ó, somatório com I de 1 a N de F de xi menos F de xi menos 1. E quando eu somo tudo isso, o que, que eu tenho? Na verdade, eu vou ter, então, que isso aqui vai ser F de B menos F de A, né? Então, logo, F de B menos F de A vai ser igual a somatória com I indo de 1 a N do F' de C índice I, xi menos 1. Então, a gente tem isso daqui. Agora, como F é primitiva de Fzinho, a gente sabe o que também? Que Fzão' é igual a Fzinha para todo x no intervalo AB. Ok? Em particular, isso vai ser verdade naqueles x que são iguais a esse CI que aparece aqui, tá vendo? Vai ser iguais a esse CI. Ou seja, na verdade, a gente vai ter, então, que o F' de C índice I é igual a Fzinha de C índice I. A gente tem isso aqui. Então, como F é primitiva de Fzinho, isso aqui acontece. E como a gente sabe também que ΔXi é igual a xi menos 1, o que a gente vai ter, então? Que eu posso substituir, então, esse cara aqui por Fzinho de xi, e eu posso substituir esse outro termo aqui por ΔXi. E a gente vai obter o quê, então? Então, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que F de B menos o F de A, o F de B menos F de A, é igual o somatório com I indo de 1 até N, com Fzinho de CI, delta Xi. Agora vejam vocês o quê? Que o lado direito dessa expressão, ele acabou se tornando quem? A soma de rima associada à partição P que eu peguei lá no início. Lá no início eu peguei uma partição P arbitrária, ou seja, qualquer partição P. Então, para qualquer partição P que eu considerar, eu vou chegar sempre nessa soma de rima aqui. E veja que interessante, do lado esquerdo aqui agora, a gente não tem nada que depende da partição. O que depende da partição aqui? O xi, que são os pontos da partição, o delta de xi, que são os comprimentos dos subintervalos da partição, e esse CI, embora eu tenha escolhido ele pelo teorema do valor intermediário, então não foi uma escolha qualquer, foi pelo teorema do valor intermediário, ele também depende da partição. Por quê? Porque eu apliquei o teorema do valor intermediário em cada subintervalo x índice menos 1 xi. E esse subintervalo ele depende diretamente da partição. Então esse CI também depende da partição. Então tudo que está do lado direito depende da escolha da partição. O que está do lado esquerdo não depende da partição. Como lá no início eu peguei uma partição qualquer arbitrária, eu sempre consigo chegar que o F de B menos F de A, que está aqui, vai ser igual a essa soma de rima que está do lado direito. E o F de B
menos f de A não depende da partição. O que a gente faz agora, então? A gente calcula o limite aqui em ambos os lados, quando o modo da partição vai para zero. Ok? Então, uma vez que f de B menos f de A não depende de P, então eu posso calcular o limite em ambos os lados dessa igualdade, limite no módulo da partição, né? E a gente vai ter o que então? Que o f, a gente vai ter que o f de B menos o f de A vai ser igual ao limite, quando o módulo da partição tende a zero, da soma de Riemann com I indo de 1 a N, dos f de CI delta xi. Olha aqui, expressão linda que a gente obteve aqui. Na verdade, eu teria que colocar o limite aqui também, né? Quando o módulo da partição tende para zero, mas como o termo não depende da partição, é como se eu estivesse calculando o limite de uma constante. O limite de uma constante sempre é a constante. Então, eu posso omitir aqui esse cálculo do limite, né? Mas o que eu estou fazendo na prática é calcular o limite em ambos os lados, aí só para deixar claro, né? Mas como o limite de uma constante é sempre uma constante, você pode já diretamente omitir esse limite aí. Mas no fundo, o que a gente faz exatamente é calcular o limite em ambos os lados aí, né? Ou você fala que o limite disso é igual ao limite daquilo, porque isso é igual àquilo, né? Que seria talvez mais correto ainda aí de você falar, né? Bom, agora a gente tem por hipótese o quê, pessoal? Por hipótese, a gente tem que a função f é integrável. Então, olha bem, ó, a hipótese da função f ser integrável, ela é muito forte. Por quê? Se eu preciso, de alguma maneira, garantir que esse limite do lado direito exista, não é mesmo? Eu não posso falar que isso é igual àquele limite, se aquele limite não existir, não é mesmo? Então, aqui, agora, eu uso fortemente o quê? O fato de f ser integrável. Então, como? Então, vamos pegar a cor certa aqui. Como f é integrável em AB, o limite acima existe e o que a gente pode concluir se aquele limite existe? A gente vai concluir que o f de B menos o f de A é igual. Quem que é o resultado daquele limite quando aquele limite existe? É, por definição do limite, a integral de A até B da f de x dx, que é exatamente a fórmula que a gente queria demonstrar do teorema fundamental do cálculo, né? Do primeiro teorema fundamental do cálculo. E com isso, então, fica demonstrado aqui para vocês o primeiro teorema fundamental do cálculo. Eu vou fazer uns exemplos aqui rapidão, ok? Para a gente ter uma ideia. Antes de fazer o exemplo, tem uma observação importante aqui, né? Por quê, pessoal? Quando a gente vai lá no teorema fundamental do cálculo, a gente fala o quê? F é integrável em AB e f' é uma primitiva de f'zinha. Então, a integral é f' de B menos f' de A. Mas o que acontece? Que eu quero comentar com vocês aqui nessa observação. Pode ser que existe uma outra primitiva. A gente viu que a primitiva não é única, lembra? Se existir uma outra primitiva, a gente também pode aplicar o teorema fundamental do cálculo para ela. Por quê? Porque no teorema fundamental do cálculo, eu não especifico qual é a primitiva. Eu só falo que f' de x é uma primitiva. E a pergunta que fica é, se eu pegar g de x uma outra primitiva, pelo teorema que eu acabei de demonstrar, a integral da f de x dx também vai ter que ser essa outra primitiva g aplicado no b menos o g aplicado no a. E a pergunta que fica é, será então que a integral vai assumir valores diferentes? Bom, se isso acontecer, a gente vai ter um problema, né? Porque o teorema não vai estar bem definido. Ele vai estar dando uma forma para a integral que pode estar dando valores diferentes. E isso é um problema, isso não pode acontecer. Então, a pergunta que fica é, bom, e agora, né? O que fazer? A gente vai voltar lá no teorema fundamental do cálculo e se atentar para outra hipótese. A primeira hipótese é que f é integrável, não é mesmo? Mas eu não falo apenas f integrável, eu falo f integrável aonde? No intervalo AB.
Então, f está definida no intervalo. Ela é integrável no intervalo AB. E eu falo que f é primitiva de fzinho, né? Evidentemente aí está implícito, que f' é primitiva de fzinho, também no intervalo AB. Ok? Então, pessoal, eu estou com funções definidas no intervalo aqui. E a gente viu um resultado lá na parte de primitiva que diz o quê? Se duas funções f e g são primitivas de uma mesma funçãozinha fzinha, então que nem aqui, eu estou falando, ó, se g for outra primitiva para fzinha. A gente viu o quê? Então, por teorema anterior, se fzinha e as primitivas fg estão definidas no intervalo AB, vamos escrever direitinho aqui, se f está definida aqui no intervalo AB a valores reais e f' e g' também definidas no intervalo AB em R são primitivas de fzinho de x, então a gente viu lá atrás o quê? Que a g, como a g é uma outra primitiva de x, ela pode ser diferente de f de x apenas pela soma de uma constante k. Ou seja, então, existe k constante, tal que g de x é igual a f de x mais k. Então, a gente tem aqui essa propriedade aqui. Ok? Isso por um teorema que a gente já demonstrou lá na parte de primitiva. Bom, então, a resposta para a pergunta, será que a integral vai assumir valores diferentes? Vocês vão ver que não. Por quê? Vai dar sempre o mesmo resultado, não importa qual a primitiva que você escolha. Não importa qual primitiva você escolha. Veja aqui vocês, ó. Então, suponha que a integral aqui de a a b da f de x dx, suponha que você tenha usado, então ao invés de usar aquela função f que a gente viu no enunciado do teorema, você resolve usar uma g, que é uma outra primitiva. Então, pelo próprio teorema, a gente vai ter o quê? Que g de b menos g de a vai ser o resultado da integral. Não é mesmo? Vai ser o resultado da integral. Só que agora, o que acontece? Você usa esse outro resultado aqui que fala das primitivas. Então, isso aqui, no lugar de g, eu posso trocar por f. E a gente vai ter o que aqui, então? F de b mais k. Lembra que eu estou com g de x aqui. Eu tenho que trocar o g de x por tudo isso daqui. Então, quando no lugar do x eu colocar o b, eu vou ter o f de b mais k. Então, vai ser o f de b mais k, menos toda essa função agora, toda essa função aqui, avaliada no a. Então, vai ser aqui o f de a menos a constante k. Veja que eu troquei tudo que era g por f' mais a constante. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho mais k e aqui eu tenho menos k, né? Desculpa, aqui é mais, tá? Aqui é mais, né? Porque a função é a mesma, né? É f mais constante. Então, aqui é f mais constante avaliado no b, e aqui é f mais constante avaliado no valor a. Então, eu tinha colocado errado ali. Aqui é f de a mais k. Por quê? Agora, o que acontece? Eu tenho esse sinal de menos aqui, eu tenho esse sinal de menos aqui. Então, mais k com menos k, vai acontecer o quê? Eu vou ter aqui f de b mais k menos f de a menos k. E agora a gente pode, então, simplificar esses valores k que estão somando, e a gente vai obter aqui f de b menos f de a. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês, então, é o quê? Que não importa qual seja a primitiva que você escolher quando você for aplicar o teorema fundamental do cálculo, com a função estando definida no intervalo, evidentemente, e a primitiva também naquele intervalo, né? Veja que eu estou chamando a atenção para isso aqui, né? Ó, colocando as duas primitivas no mesmo intervalo. Isso é importante. É importante que a f' e a g sejam primitivas no intervalo todo. A gente vai ver que quando a gente tiver descontinuidade depois, se a gente usar o teorema fundamental do cálculo g, que ele está aqui, a gente vai ter problema. Porque a gente vai ver que descontinuidade pode ser que a função não seja
que essa f e a g não seja derivável numa descontinuidade no meio do intervalo. E se a função é descontínua, ela não é derivável. Se ela é descontínua, ela não é derivável. Ou seja, você não tem derivada onde a função é descontínua. E com isso, então, não poderia falar que essas funções eram primitivas no intervalo AB todo. Então, a gente vai ver que a gente tem uma questão delicada ali depois. A gente vai ver depois que a gente tem uma questão delicada quando a gente tem descontinuidade. Ok? Mas a gente vai ver que dá para a gente contornar também. Mas a gente vai ver, acho que na próxima videoaula. Bom, então, ó, não importa qual seja a escolha de primitiva que você faz, o resultado sempre dá o mesmo. Então, o que acontece? Lembra quando você calcula primitiva? Você usa a notação lá de integral? Então, você vai fazer assim, integral de x² dx. Isso aqui era quem? A primitiva, né? X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, quando você calcula a primitiva, lembra que a primitiva é uma família de funções, né? Um conjunto de funções, tais quais você deriva cada uma delas e dá a função que está aqui dentro. Ok? Então, essa é a ideia. Quando você está com primitiva, de fato, você tem que considerar a constante k aqui. Porém, agora, quando você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, não faz diferença qual primitiva você usa. O resultado sempre é o mesmo. Eu acabei de demonstrar isso para vocês aqui agora. Está demonstrado aqui para vocês isso. Então, o que acontece? Quando você vai usar o teorema fundamental do cálculo no exemplo, você não precisa considerar a constante k aqui. Porque a hora que você fizer essa conta aqui, ó, sempre esse k vai se anular com ele mesmo na hora que você avaliar nos extremos. A constante k se anula. Okay? Então, você não precisa considerar a constante k quando você vai aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Okay? Vamos fazer um exemplo aqui que vai ilustrar melhor isso aqui para a gente. Né? Aqui tem dois exemplos aqui, ó, que eu quero aplicar isso aqui agora. Então, primeiro exemplo aí, né? O item A. Eu quero calcular a integral de 0 a 1 da função x ao cubo dx. Quem que é a primitiva de x ao cubo dx? É x² sobre 4. Ok? Isso aqui, na verdade, o que eu teria que fazer, então? O que a gente teria que fazer? A gente teria que chamar, se a gente fosse ser rigoroso, vamos dizer assim, né? Teria que chamar f de x como sendo x ao cubo. Teria que chamar f zona de x como sendo x² sobre 4. Eu não preciso somar a constante, pelo que eu acabei de explicar para vocês, né? Não precisa de somar a constante, porque depois não altera o resultado final isso. Eu demonstrei aquela hora ali para vocês. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui e escrever quem? A f zona de 1 menos a f zona de 0, não é mesmo? Para simplificar essa notação, a gente não tem que ficar toda hora escrevendo isso daqui. A gente usa uma notação para isso aqui tudo que está escrito. A gente já pega a expressão da f zona que está aqui, para eu não ter que ficar toda hora. Por que eu vou fazer isso? Para eu não ter que ficar toda hora escrevendo quem é a fzinha, achando a f zona, fazendo isso aqui e depois substituindo os valores. Você pode fazer isso direto, tem uma notação para isso. Né? O que você faz? Você pega a primitiva e bota ela aqui. Da seguinte maneira. Opa! Você faz o quê? Então, você coloca a primitiva aqui, x² sobre 4. Você faz um risco assim na vertical, coloca 0 a 1. E essa notação representa exatamente o que está aqui do lado esquerdo. Que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a função f, avaliar no 1. Depois eu subtraio, pego a f, avalio no 0. Ok? E o que vai acontecer quando a gente fizer isso, então? Vai ser exatamente, então, pega a função que está aqui e avalia primeiro no 1. Então, vai ficar o quê? 1² sobre 4, menos... Agora, você pega a função e avalia ela exatamente no 0. Ok? Então, você vai ter aqui 0 elevado à quarta sobre 4. E o que vai dar o resultado dessa integral aí? 0² dá 0, 1² dá 1, vai dar exatamente 1/4. E é assim que a gente aplica. Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Essa cor não é que é ruim. A dúvida de escolher a cor, né? É as coisas que acontecem. Quando você tem muitas opções, vamos dizer assim. Vamos pegar um outro exemplo aqui, então. O exemplo B agora.
que é esse exemplo que está no slide. Tá vendo que eu integrei de menos 1 a 5? Por quê? Eu quero, quando você vai avaliar esse menos aqui, ó, tá vendo esse menos aqui? Se você tiver uma função com sinal de menos na frente, ou se você vai avaliar nesse sinal de menos aqui, é muito comum você se confundir com os sinais. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui para ilustrar uma situação que isso pode acontecer. Okay? Você vai ter vários sinais, então, às vezes, é bom você vir aqui e separar com parênteses. Né? Você coloca a primeira função que você está avaliando no 1, menos a segunda função que você está avaliando no 0. Isso aqui ajuda muito você não se confundir. Para quem está fazendo isso pela primeira vez agora, vai ser extremamente importante você separar a primeira função inteira avaliada no 1, põe o sinal de menos, que é do teorema, não é o da função, é o do teorema, e depois você avalia aqui dentro do parênteses a função no 4. Isso aqui evita de ter muita confusão, acreditem. Ó, vamos fazer esse outro exemplo aqui agora, né? Que é a integral de menos 1 até 5 da função exponencial de menos x dx, né? Eu coloquei direto já no slide o resultado da integral, mas eu quero fazer a conta aqui para a gente chegar exatamente naquele resultado ali, né? Bom, quem que é a primitiva de e elevado a menos x? É a função que deriva que daí é menos x. Bom, derivada exponencial de x é exponencial de x. Okay? Então, a primitiva de exponencial de x é a própria exponencial de x. Porém, eu tenho um sinal de menos ali. Quando eu derivo a exponencial de menos x, né? Então, se a gente derivar a exponencial de menos x, isso aqui vai ser o quê? Eu derivo a exponencial, que é a própria exponencial aplicada no menos x, só que eu tenho que derivar a regra da cadeia. Eu tenho que aplicar a regra da cadeia para derivar agora. Eu tenho que derivar o que está no expoente aqui, tá vendo? E a derivada de menos x é menos 1. Ou seja, a derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Ok, pessoal? Então, atenção para isso daqui. Então, ó, se eu estou com e elevado a menos x, eu posso falar que a primitiva é o próprio e elevado a menos x? Não, eu não posso. Por quê? Porque quando eu derivar isso aqui, aparece um sinal de menos. Como que eu resolvo isso, então? Eu coloco um sinal de menos na primitiva. Então, isso aqui vai ser menos e elevado a menos x. Por quê? Agora, se eu pegar essa função toda aqui como sendo a minha primitiva, então, na hora que eu derivar ela, agora eu tenho um sinal de menos aqui, eu vou ter um sinal de menos aqui. Esse menos vai simplificar com esse menos e aqui vai ficar mais. Ok? Que é exatamente, isso daqui é exatamente o que está aqui dentro da integral. Então, a minha primitiva é essa função que está aqui dentro desse parêntese com o sinal de menos. Ok? Vamos lá. Então, essa função avaliada onde? Avaliada no menos 1 e no 5, né? Que isso aqui vai ser o quê, então? Lembra a dica de usar o parênteses, né? Então, você vai vir aqui, vai ficar aqui menos e elevado a menos 5. Porque no lugar do x, eu coloquei o 5. Não é mesmo? Menos do teorema fundamental do cálculo, abre um outro parênteses, agora avalia essa função toda no menos 1. Então, vai ficar o menos aqui. Então, esse primeiro menos é o do teorema fundamental do cálculo. Esse segundo menos, ele é o menos da função, que ele tem que estar lá. Ok? É o menos da função. Exponencial de menos, só que agora eu vou avaliar no menos 1, tá vendo? Então, esse menos que eu coloquei primeiro aqui, ele é esse menos da função. Ele é o menos da função. Ele é o menos da função. Então, eu tenho que colocar o menos da função aqui. E eu vou avaliar no menos 1, não é no menos 1? Então, eu tenho que pôr o menos 1 no lugar do x. Fecha o parênteses da função. Está vendo quanto sinal de menos pode aparecer quando você está aplicando o teorema fundamental do cálculo? Por isso que é importante você separar o que é função, o que é sinal do teorema fundamental do cálculo, o que são sinais da função, ok? E o que são sinais de fato da variável que está aqui. Então é importante você separar tudo direitinho para não haver confusão. Okay? Isso aí vai ficar igual, então, a quem? 1 sobre... Então, isso aqui, ó, o e elevado a menos 5, né? Então, vai ficar menos... vamos escrever assim por enquanto. Menos e elevado a menos 5. Menos com menos vai dar mais, né? E menos com menos 1 vai dar quanto? Mais 1. Né? Então, vai ficar e elevado a 1. E elevado a 1. Que isso daqui vai ser igual, então, a e elevado a 1, né? Eu só vou inverter a ordem da soma aqui, menos e elevado a menos 5 é 1 sobre e elevado a 5.
Que se você tira o mínimo aqui, você vai ter o quê então? Você multiplica, na verdade, esse termo aqui por e elevado a 5 em cima e embaixo. Então, você vai ficar e elevado a 6, né? Porque você multiplicou por e elevado a 5e. 5 mais 1 dá 6. Menos 1. E todo mundo agora sobre e elevado a 5. Que é o resultado que eu apresentei para vocês aí no slide. Ok? Então, tá aqui dois exemplos em que a gente aplica o primeiro teorema fundamental do cálculo. E, claro, né, chamando a atenção que a gente está usando aqui essa notação aqui para denotar o Fzão de 5 menos o Fzão de menos 1, né? Que isso facilita bastante a nossa notação. Você não precisa vir aqui, chamar essa função de Fzinha de x, achar a primitiva Fzona de x, e só depois fazer essa conta aqui. Você já pode vir direto aqui, colocar quem é a sua primitiva, e colocar aqui o menos 1 e o menos 5, para denotar que você está avaliando essas funções aí nos extremos. Ok, pessoal? Bom, então, o que eu queria falar aqui nessa aula com vocês era basicamente isso. E até a próxima aula aí. Um abraço a todos vocês.